Glória a Deus. Salve a igreja com paz do Senhor. Amém. Eu não escolhi, meu filho escolhido, né? E é assim, né? Eu vou convidar a igreja a orar comigo sim, porque eu também necessito das orações para falar do Senhor para vocês essa noite. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, que tu venhas falar conosco nessa noite, Senhor, que venha de ti tudo que está aí, e aquele que veio vazio, que volte cheio da tua presença, da tua palavra, que assim seja nessa noite, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser a tua presença, a tua fala falando para o teu povo nesta noite. E assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Daniel 3. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Passo ali. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côngados e a sua largura de 6 côngados, levando-a no campo de uma durna, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, os governantes da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, a prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os outros governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levado. E o aurato apregava em alta voz, ordenando-se a voz, os povos, nações e gente de toda a língua, quando ouvide o som, buzina do pífaro, da harpa, da sabuca, do salítero, da gaita de foles e de toda a sorte de música. Vós vos prostrarem e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levado, e qualquer que se não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina do pífaro, da harpa, da sabuca, do soletro e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos nas nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da
sabuca, do satélio e da gaita, de foles e de toda a sorte de música, se prostrasse e adoraria a estátua de ouro. E qualquer se não prostrarem e adorarem, seria lançado dentro do forno de um fogo ardente. Há uns homens judeus que construíram sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não se vendem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a este homem perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse e prosbítero: o Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meu Deus, e nem adorar a estátua de ouro que levantei, agora, pois, se estáis prontos, quando ouviste o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do satélite, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorar a estátua que eu fiz. Bem é mais, se não adorares, serás lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem o Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não me necessitamos de se responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou a aspecto do teu semblante contra Isaque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que se o forno se aquecesse 7 vezes mais do que eles costumavam aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que assaltassem, que ateassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus colchões e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro de um forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama de que matou aqueles homens que se levantaram, Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro de um forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não são lançados nos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões neles, e aspecto do qual é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo dos deuses altíssimos, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntando-se aos satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos,
nenhum só cabelo, nenhuma só cabeça tinha queimado, nem as suas capas, Aleluia. nem mandaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Medraque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não queriam cumprir a palavra do rei, preferindo entrar aos seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, sem o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual o todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja feita um monuto, porque porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez resplandecer a Sadraque, Mesaque e Abednego. O tema qual foi me dado foi: testado pelo fogo seremos os mesmos. Aqui então fala sobre o rei Nabucodonosor, onde lá atrás vai falar que ele teve um sonho onde Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego o acompanhou para decifrar esse sonho. Então ele se sentia um rei muito poderoso naquela época, e ele achava que tudo que ele fizesse deveria ser feito pelo o que ele falaria, né? Então ele se achava maior que tudo. Então ele mandou construir essa estátua e convidou todos aquele povo que era importante na época, presidentes, prefeito e todo o povo que ali residia, para se curvar diante daquela estátua que ele havia tido construído. Então, quando o som tocou ali naquela cidade, Mesaque e Sadraque e Abednego, eles se recusaram a se curvar diante daquela estátua que Nabucodonosor tinha feito ali para se curvar diante dela. Então, essa palavra me faz meditar a que Deus nós estamos se curvando hoje em dia. Meu Deus, glória a Deus. A que estátua nós estamos servindo? Será se nós estamos servindo a uma estátua ou a um Deus vivo? Meu Deus, aleluia. Essa palavra ela nos faz repensar muito nas nossas histórias. Muitas vezes queremos ser estátua, né? Queremos que muito se curve diante de nós. Às vezes nós não queremos se curvar diante do nosso Deus, mas nós queremos que algumas pessoas se curvem diante de nós. Às vezes falamos assim: eu quero que ele faça isso, porque eu sou mais assim. Mas eu sou assim, ele deveria fazer que nem eu, porque eu sou assim, e ele deveria ser menos que eu. E não é assim. Nós temos um Deus vivo, onde temos que nos curvar. Glória a E esse Deus, Deus não é uma estátua de ouro, glória a Deus. não é uma estátua que esteja em qualquer outro Deus. lugar ali feito Glória a Deus. de altura, metro, não importa os cúngaros que tem uma estátua. O nosso Deus, ele está aqui no meio de nós. Se
fazendo presente. E Ele quer que nós se curvamos diante dele. Muitas vezes nós temos uma dificuldade também daquela estátua que estava lá. Mas nós não se curvamos diante do Senhor. Nós se curvamos diante da dificuldade. Nós não vamos atrás do Senhor para se curvarmos diante dele. Muitas das vezes nós achamos que a dificuldade é o tamanho daquela estátua. Mas eu queria falar para mim e para você nessa noite. Não existe dificuldade maior que o nosso Deus. Aleluia. Muitas vezes estamos buscando outro ídolo. Não estamos buscando o nosso Deus. Nós vemos pessoas aí se curvando diante de ídolos afora. Vemos pessoas dormindo, esperando um ídolo do mundo para vê-lo. Mas ninguém viu, ninguém dormindo várias noites em frente a uma igreja para ir buscar a face do Senhor. Muitas vezes achamos que o Senhor está ali para nós se curvar a hora que nós queremos. E Ele está. Mas nós não vamos. Nós não temos tempo para ir buscar o nosso Deus. Nós não temos tempo para ir se curvar diante do Senhor. E achamos que a dificuldade nos impede de ir buscar. Se nós formos lançados hoje no fogo, será que nós teríamos a mesma sorte que esses três? Eu acho que não. Eu me fiz essa pergunta e eu creio que eu tenho muito mais para ir buscar. Eu acho que se eu trabalho na cozinha e eu queimo um pouquinho aqui, e é muito forte. Imagina aqueles homens que foram lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Onde aqueles que estavam próximos, que foram jogar, eles foram mortos. Porque eles não aguentaram. Imagina um de nós sermos jogados. Então, que essa palavra venha para que nós nos analisarmos. Para nós vermos o Deus que nós estamos seguindo. Para nós ver o Deus que nós queremos adorar. Não existe adorar dois deuses. Não existe. Ou você adora o Deus vivo, ou você adora os deuses igual aquela estátua que estava lá. Ou você se curva diante de um Deus vivo, ou você se curva diante das dificuldades que vai vir. Glória a Deus. Glorificado sejas tu, ó Deus. Aleluia. Muitos querem alcançar a escada da fama. Muitos querem ser Deus. Muitos estão querendo que nós... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande. Passamos por momentos muito difíceis em nossas vidas, a qual nós não estamos se prostrando diante do Senhor. Quando eu não entendia da palavra do Senhor, quando eu não vivia para Cristo, porque hoje eu vivo para Cristo, mesmo que eu fale, eu via as imagens. Eu via as imagens sim, e eu pedia. Porque eu cresci vendo isso. Vendo a minha família se prostrar diante de uma imagem pedindo. E eu aprendi dessa forma. Que se eu pedisse, ela atenderia.
Só porque que ao invés de nós se prostrar diante de uma imagem, nós não se prostramos diante do Senhor. Outro dia minha prima ela postou no Facebook que na cidade onde eu moro estava construindo uma estátua a qual eles adoram, o São Sebastião. E ela questionou por que estava construindo uma imagem, sendo que poderia pregar a palavra. E uma outra pessoa falou que por que ela estava falando aquilo, se ela se prostrou diante de muito tempo, diante de uma imagem. Ela respondeu porque ela não conhecia o Deus que ela serve hoje. Ela falou: hoje eu sirvo um Deus vivo. Eu não tenho a necessidade de servir uma imagem. Eu não tenho a necessidade de servir outro Deus que não seja o meu Deus. Então eu queria falar para você nessa noite: não se curve diante de qualquer dificuldade na tua vida. Se curva diante de um Deus vivo, um Deus que se faz presente todos os dias em nossa vida. Eu queria falar para você nessa noite que o Deus vivo, Ele se faz presente a cada dia na nossa vida. Que o Deus vivo é maior que aquela imagem que estava lá. O nosso Deus vivo é maior que qualquer dificuldade. Ele é infinitamente maior do que aquela imagem que estava lá. Então, ao invés de se curvar diante de qualquer imagem nessa noite, se curva diante do Senhor. Eu tenho certeza que o Deus que se faz presente na minha e na tua vida vai ser maior do que o que você imagina. Vai ser tão poderoso quanto aquela imagem. Aquela imagem ela não tem valor nenhuma, nem na minha nem na tua vida. Aquela imagem que Nabucodonosor fez para exaltar, ele mesmo, quando ele viu que os 3 estavam lá lançados no fogo, que ele viu que não era 3 que foram lançados, e estava lá o 4, que era o nosso Deus, e eles não saíram queimados, ele resolveu seguir aquele Deus. Ele resolveu adorar aquele Deus. Por quê? Porque ele sabia que aquele Deus que ele adorava, ele não sabia. O Deus que ele adorava não resolvia os problemas deles. E quando ele tinha aquele sonho que Daniel foi lá decifrar para ele, ele sabia que aquela terra ia descobrir um outro Deus. E que ao invés dele se curvar diante daquela imagem, ele iria se curvar diante do nosso Deus. Então, para nós sermos testados pelo fogo, temos que ter fé, ter a marca de Deus, ter fidelidade e ter intimidade com Deus. Porque se nós não termos a marca da promessa, nós não estamos preparados para ser lançados nesse fogo. Então, que nós venhamos a ser obedientes, que nós venhamos a nos aproximar, ter intimidade mais com Deus, para que nós, quando formos lançados nesse fogo, que nós podemos ser que nem Medraque, Mesaque e Abednego, que nós podemos ter a fé que ele teve para ser lançado nesse fogo e não ter se queimado. Então, que nós venhamos estar preparados para esses dias difíceis que nós estamos vivendo, porque nós somos lançados no fogo todos os dias. Estamos que estar também temente a Deus todos os dias, para que nós saiamos imunes quando somos lançados, para que nós não saiamos queimados. Então, que nossa fé venha se fortificar, que nossa fidelidade a Deus venha crescer, que nós venha buscar mais a marca da promessa.
para que nós não venhamos falhar, para que nós não venhamos se deixar curvar diante das imagens, para que nós venhamos ter uma intimidade com Deus, para que nós não deixamos que a dificuldade seja maior que essas estátuas, para que nós não venhamos deixar que esse Deus que muitos estão servindo, que são essas imagens, venha conhecer o nosso Deus também. Se você conhece alguém que está servindo, fala do teu Deus para ele. Fala que teu Deus cura. Fala que teu Deus ainda faz milagre. Fala que teu Deus é um Deus vivo, que ele não precisa adorar nenhum Deus. Traz aquele que você o ama para conhecer o teu Deus, para conhecer o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Traz aquele que não serve a nenhum Deus e fala desse Deus grande que nós servimos, que nós conhecemos, que tem um Deus gigante que cuida de todos nós. E eu queria falar para você que tem um problema gigante, que Deus, ele é gigante, ele é maior do que aquela imagem, ele pode resolver todos os seus problemas. Não se curva diante de nenhuma dificuldade, que você venha se curvar diante do Senhor nessa noite, que você esteja preparado para quando ser lançado na fornalha você sair imune. E até aqui o Senhor me deu a palavra. Eu sei que eu sou, como eu sempre falo, aprendiz. Mas eu queria falar para você nessa noite que você também é aprendiz, vai continuar sendo. Porque o Senhor, ele não renova as palavras deles todos os dias, mas nós nos renovamos na palavra dele todos os dias. Eu sei que é uma passagem muito conhecida, a qual eu ainda estou aprendendo. Eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor, ele tem sabedoria. E eu venho pedindo sabedoria a Deus. E ele me concedeu estar aqui, aprendendo, mas também ensinando para cada um de vocês que nós temos um Deus grande ao qual devemos nos curvar todos os dias. E assim eu agradeço a oportunidade, irmão.